Olá pessoal, tudo bem com vocês? De volta aqui às nossas aulas, né? A gente está dando um intervalinho porque a rotina aqui está muito corrida em relação às atividades aqui do Ministério, mas que bom que você está aqui fiel às nossas aulas. Hoje a gente vai estudar sobre o Evangelho de João. É o último dos evangelhos que a gente vai estar estudando e, gente, o Evangelho de João é bem legal também, né? Vamos lá, então, para o estudo de hoje. Eu coloquei aqui na tela um comparativo, né? A gente sempre está colocando aí um comparativo, só para recapitular, mas a gente já falou muito disso nos outros vídeos. Então, Mateus aí, ó, escrito por volta do ano 60, a figura de Jesus como rei, isso aí você já decorou, né? Ele foi escrito para os judeus. A ênfase é no sermão de Jesus, você lembra que ele tem muitas profecias, né? Ele é muito falado assim para poder, para convencer o judeu. Marcos como servo, a gente viu que ele fala muito de milagres e é um evangelho da ação, ele é um evangelho curto, mas é um evangelho da ação, escrito para os romanos, né? Por isso que ele fala de muita prática, de muito milagre. Lucas foi o último que nós estudamos, ele fala para os gregos, né? Para mostrar que Jesus é filho de Deus, filho do homem também, né? Mas também um filho de Deus. E esses três que eu mencionei, eles são evangelhos sinóticos. Você decorou aquela palavrinha? Que é aquele que é visto da mesma janela, né? Então, o evangelho sinótico. Então, eles tiveram um como base do outro. O evangelho de Marcos foi o primeiro e eles tiveram como base um do outro, tá bom? E hoje a gente vai estudar o evangelho de João. O evangelho de João, ele é diferente. Ele não é chamado de sinótico, por quê? Porque ele tem conteúdos exclusivos que não se encontra, os outros também tem, mas muito pouco. Mas o Evangelho de João, ele tem uma grande parte que não é encontrado nos outros três evangelhos. Ele foi o último a ser escrito, por volta de 80 a 95 depois de Cristo. A figura de Jesus como filho de Deus, mas encarnado, né? Como um homem, e a gente vai ver por que João usou bastante esse termo aí de Jesus como o verbo que se fez carne, né? E foi escrito para a igreja. A ênfase é mostrar que Jesus era divino, ok? E tem uma característica bastante espiritual. Legal? Então, a minha Bíblia aqui, já está aberta. E aí eu vou abrir ela agora aqui no Evangelho de João e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí também, para a gente abrir juntos, porque é assim que a gente aprende. Se você está só me escutando aí com fone de ouvido e tal, já é legal. Mas se você tem a sua Bíblia aí na mão, é muito melhor porque você vai me escutando e você também vai aprendendo aí junto, tá bom? Espero que o áudio esteja um pouco melhor do que da última aula. Estou falando aqui um pouquinho mais de perto e vamos que vamos, tá bom? Bom, quem foi João? Essa é a primeira parte. Opa, acabei passando aqui. Então aqui é um pouquinho das datas, eu já falei para você, mas vamos lá. Quem foi João? João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele coloca assim, né, a quem Jesus amava. Então é interessante que o Evangelho de João ele é conhecido assim como discípulo amado. Você já deve ter escutado isso aí algumas vezes. João, quem foi João? João é o discípulo amado. Você vai ver no próprio Evangelho de João, capítulo 13, verso 23, e lá diz assim: Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. Aí eu fiquei pensando assim, o próprio João escrevendo isso, né? Tirando onda, não, tava ali aquele discípulo e tal, ele escrevendo assim na terceira pessoa, e ali estava um discípulo, João, né? Não fala João, mas aquele que Jesus amava, ou seja, é muito bom se sentir amado de Jesus, né? João se sentia um amado de Jesus. E se nós formos olhar o passado de João, João tinha tudo para não estar entre os discípulos, né? A Bíblia menciona aí, se você for lá em Mateus, pega a sua Bíblia aí, vamos lá. Eu quero te mostrar uma curiosidade legal. Inclusive, para quem gosta de pregar, pode até usar como sermões interessantes aqui.
Mateus capítulo 10 fala sobre alguns chamados. E aí, vamos lá, vou falar rapidinho, aí depois você dá pause aí. Mateus 10 fala sobre os discípulos, quando foram chamados. De 1 a 4 vem falando o nome dos discípulos. E entre eles fala Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Só que quando você vai lá para Marcos, e aí você abre em Marcos e vem aqui para o capítulo 3, você vai ver que Jesus também escolhe os 12, ou seja, lembra? Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, são parecidos, com pequenas diferenças. Só que aqui já tem uma diferença. Em Marcos capítulo 3, aí Jesus também chama os 12, do versículo 13 ao versículo 19. E quando fala de João, fala assim, versículo 17. Estavam entre os discípulos Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Até aí está igual a Mateus. Só que aí Marcos fala, que quer dizer filhos do trovão. Jesus chamava João de Boanerges, que significa filho do trovão. Você já parou para pensar, próprio Jesus mudar o teu nome, te colocar um apelido, porque seu temperamento é tão forte que ele fala assim, você não vai se chamar João não, vai ser filho do trovão. Aí vai agora em Lucas 9, Lucas capítulo 9. Vamos de novo aqui nos sinóticos, tá? Lucas capítulo 9. Estou abrindo aqui em tempo real com você também. Lucas capítulo 9, dá uma olhada, que interessante. Esse era João, né? Você pensa assim, como é que esse homem deu certo na vida, né? No ministério. Lucas capítulo 9, e a gente vai ler o versículo 49, que diz assim, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios e nós lhe proibimos. Você já parou para pensar nessa cena? As pessoas expulsando o demônio de alguém lá aprisionado por Satanás, e chega João, ao invés de expulsar o demônio, João expulsa as pessoas. Porque ele era tão cheio de si que ele não admitia que outras pessoas que não fossem discípulos expulsassem demônios usando o nome de Jesus. Impressionante, né? E aí o verso seguinte mostra que João era assim, não tinha nada de discípulo do amor. Pelo menos até aqui, né? Você segue os versos aí, do verso 51 a 54, e a gente já estudou aqui nos evangelhos os samaritanos e por que tinha aquela rincha, né? Inclusive lá no meu Instagram eu tenho vários vídeos, né? E Jesus, ele tinha que passar em Samaria, só que o samaritano não gostava de judeu. Aí ele manda João e o irmão dele na frente para preparar uma pousada, ou seja, vai lá, João, na frente e prepara um lugar para a gente dormir. Eu não sei, se fosse eu não mandaria João mais temperamental, ou um dos mais temperamentais. Só que Jesus é Jesus, né? Ele tem seus propósitos. E aí ele manda João, e João, quando chega lá, o texto diz assim, versículo 53, os samaritanos não receberam eles. E aí verso 54, olha a reação de João. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E aí Jesus, lógico, os repreende. Então, você pensa assim, esse camarada não tem nada para dar certo, temperamental, arrogante, mesquinho, queria os melhores lugares, não sabia se controlar. Porém, ele andou tão pertinho de Jesus que de filho do trovão ele passou a ser o discípulo amado. Saiba de uma coisa, Jesus tem poder para transformar filhos do trovão em discípulos amados. João esteve com Jesus em vários momentos especiais. Estava juntinho ali do mestre. E quanto mais perto do mestre, mais rápido e mais chance você tem de ser transformado. Por isso que a gente tem que ficar pertinho de Jesus, e João é um bom exemplo disso. E aí, você pensa, tinha tudo para dar errado, mas foi transformado. E aí ele escreve o Evangelho de João,
primeira, segunda e terceira carta de João. Nós vamos estudar isso mais à frente no curso. E o livro de Apocalipse, né? Ele foi o único apóstolo que não foi martirizado. E aí a Tiago, filho de Zebedeu, irmão que pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Está aí na tela, como eu havia lido para vocês. Então vamos lá. Boanerges, filho do trovão, temperamental, personalidade e caráter, né? E aí eu mencionei para vocês o fato aí de Lucas 9, a gente já leu, mas João foi presente em 3 importantes ocasiões: na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no período que Jesus esteve no Getsêmani. Como eu disse, ele estava junto, né? Quando ele está junto, ele aprendia mais com Jesus e assim ele era transformado. Uma grande e algo importante para a gente é o seguinte: às vezes tem muita gente, eu lido com jovens, né, aqui na Igreja Adventista, e tem muitos jovens que acabam, não só jovem não, adulto também, né, que falam assim: como eu sou pecador, acho que eu não mereço, e acabam saindo da igreja por se sentir um hipócrita, porque vive uma realidade diferente daquilo que crê. Porém, você só é um hipócrita se você deixa de lutar para viver do jeito certo. Então, Jesus está te chamando para lutar. Porque quando você lutar, você vai ser transformado. O João caía, levantava, dava a bola fora, fazia esse tipo de atitude, mas de tanto andar com Jesus foi sendo transformado, ok? Vamos fazer aqui uma revisão. Evangelho, né, deriva do grego e é formada por 2 termos aí, que eu e angelia, que significa mensagem, ou boa mensagem, ou boa notícia. A gente fala de boas novas, né? E a gente já falou um pouquinho também aí, revisou dos sinóticos, que significa visão conjunta. Eu sempre uso aquele exemplo de 3 pessoas olhando da mesma janela, né? E vão ter visões parecidas. João parece que estava de uma outra janela do prédio, ele tinha um outro ângulo diferente da história, tá bom? Você não vai encontrar esse termo sinótico na Bíblia, é um termo teológico só para explicar a diferença dos evangelhos, ok? Aí os evangelhos, qual a diferença na Bíblia? Nós vamos estudar sobre epístolas. Os evangelhos são esses 4 que nós estamos estudando: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram escritos para toda a humanidade, anunciam as boas novas de Jesus e seu teor é mais histórico do que doutrinador. Só que nós temos as epístolas ou as cartas, que depois do livro de Atos, porque a gente está aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí tem o Atos, que é um livro histórico, e depois a gente tem o livro de as epístolas. Elas foram escritas para as igrejas e os indivíduos, entendeu? Essas epístolas, elas apresentam soluções de problemas ou respostas às dúvidas doutrinárias das primeiras comunidades cristãs. E seu teor é mais doutrinador do que histórico, ok? Só que a gente vai estudar isso lá para frente. Muito bem, passando adiante. Os evangelhos foram escritos pelos discípulos do Senhor Jesus. Os nomes dos evangelhos estão relacionados com os nomes dos escritores que escreveram. Por isso que chama evangelho de João, de Mateus, de Marcos. Levam o nome do autor, ok? Apenas 2 dentre os 4 escritores dos evangelhos tiveram contato direto com o Senhor Jesus. São eles Mateus e João. Esses 2 eram 2 dentre os 12 discípulos, ok? Mateus e João. E Lucas e Marcos? Não, eles não eram entre os 12 discípulos. Eles aparecem depois. Lucas aparece depois, junto com o apóstolo Paulo, numa viagem missionária. E Marcos também aparece junto com o apóstolo Paulo. Existe uma crença aí, uma tradição que ele poderia ser aquele jovem que corre nu no meio da noite. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, está lá em Marcos 14, mas isso aí são só suposições. Ele aparece mesmo no livro de Atos, né, com Paulo, e nós falamos um pouquinho dele aí já também no Evangelho de Marcos, ok? Bom,
Existe uma tradição que caiu no gosto popular também de relacionar os evangelhos com animais, né? Ou com os seres viventes de Ezequiel. O quarto ser vivente é semelhante à águia. O livro de João é considerado o evangelho do Filho de Deus. É o evangelho apologético. O que é apologético? É para combater heresias ou doutrinas. E no caso era para combater o gnosticismo. Eu vou te explicar mais à frente o que era o gnosticismo. E também para reforçar a divindade de Jesus. Ele enfatiza a divindade de Jesus e ele tem essa característica. Olha esse verso aí de João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João coloca o objetivo da escrita do Evangelho, para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e tenham vida eterna. Somente João fala do primeiro ano de ministério, relata os grandes ensinos, né? Novo nascimento, água viva, né? Pão da vida, bom pastor, luz do mundo, e revela o propósito de Cristo na última ceia. Então, João ele aborda períodos do ministério de Jesus que outros não abordaram. Qual que é o tema do Evangelho? No princípio, isso aqui é interessante, inclusive aquela série The Chosen, né? Faz uma, não sei quantos já assistiram aí, ela faz uma correlação que o autor tinha realmente interesse de fazer. Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, olha como João começa, né? No princípio ele era o verbo, ou seja, a palavra, a ideia. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso aqui é demais, é muito profundo. O que o João estava querendo dizer? Que o Jesus que criou todas as coisas, ele havia, junto com Deus, né? Criou todas as coisas junto com Deus Pai, ele havia encarnado, ele havia se tornado homem, se revestiu de humanidade, carne e osso, para se aproximar do homem, para trazer salvação. Ele foi escrito, como eu disse no início, de 80 a 95. Pedro e Paulo, gente, já haviam morrido por volta antes do ano de 70. E as cartas já tinham sido escritas, as cartas de Paulo. Jerusalém já havia sido destruída em 70 depois de Cristo pelos romanos, e os outros sinóticos já haviam sido escritos há décadas. Então, ou seja, quando João escreve, muita coisa já tinha acontecido. Olha quanta coisa aí. Tudo isso já tinha acontecido. Enquanto Gênesis 1 registra o ato criativo de Deus, João 1, verso 1 relata o verbo que existiu antes da criação. Ou seja, antes de tudo ser criado, ele já existia. Isso é tremendo, né? O vocábulo verbo é a tradução do grego logos. Logos revela o ser cuja existência excede o tempo. É a preexistência do Filho de Deus, sendo ele, portanto, eterno, sem princípio nem fim de dias. Esse é Jesus. Ok? É isso que João estava dizendo. O verbo se fez carne. O verbo significava isso, é a palavra, ou seja, o início. O início se fez, o Criador se fez criatura. É fantástico. Como referência a Cristo, a palavra logos tem um sentido muito peculiar, apropriado, porque nele estão escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus. Então tem algumas referências aí, você pode olhar depois. O verbo de Deus encarnado, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João chama Cristo, amigos, de verbo de Deus, e para seus primeiros ouvintes o significado era especial. A igreja estava sendo atacada por um pensamento filosófico que havia entrado em seu seio e tomado roupagens cristãs. Isso é o gnosticismo. O que pensavam os gnósticos? Gnose, que significa conhecimento, né? Ismo, movimento. Eles pregavam um conhecimento especial de um ser espiritual, que toda a matéria era má. O Deus do Antigo Testamento era mau, visto que criou um mundo material, uma prisão de almas.
E Jesus não veio para representar este Deus, mas um outro que criou a verdadeira realidade, ou seja, o mundo espiritual. Já vou detalhar isso para você. Jesus não veio em carne e osso, era como se fosse um espírito. Essa doutrina passou a ser chamada de docentismo. E ela é uma doutrina existente no século II e III que negava a existência de um corpo material de Jesus, que ele seria apenas um espírito. Então deixa eu tentar te explicar. O que pensavam os gnósticos? Eles acreditavam que o corpo humano, a matéria, era má. Então era impossível que Jesus tivesse vindo em humanidade, porque senão Jesus seria mal também, né? Então eles negavam que Jesus havia se encarnado, se revestido de humanidade. Por isso que João começa: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, era intencional para mostrar assim que sim, o Deus Todo-Poderoso, Criador, ele se revestiu de humanidade. Isso era muito radical e continua sendo muito radical, mas era exatamente isso que João estava combatendo, né? Esse movimento. Aí, então eles acreditavam que Jesus veio num corpo espiritual, então Jesus realmente não morreu, ele veio, né, só para nos alertar no mundo espiritual, veio nos mostrar o caminho para a libertação do corpo material e assim por diante. Então era um pensamento meio maluco aí, né? João escreve que o Verbo se fez carne, ele era de carne, ele habitou no nosso meio e ainda escreveu: Jesus foi visto com os olhos e apalpado com as mãos. Só é de Deus o Espírito que confessa que Jesus veio em carne. Tá vendo? Aí você vê esses termos assim, puxa vida. Por que ele falou isso? Porque tinha realmente, na época, uma corrente de heresias dentro da igreja. E João falou, então só é de Deus quem confessar que Jesus veio em carne. Se você não confessa que Jesus veio em carne, você está indo contra Deus. Muitos enganadores têm surgido no mundo e tais enganadores dizem que Jesus não veio em carne. Olha outra indireta aí de João, só que aí já está nas cartas de João, né? Ao apresentar a divindade de Jesus, tinham cuidado para que esta não ofuscasse a humanidade e isso servisse ainda mais aos gnósticos que estavam a invadir a igreja primitiva. Então, você vai ver João falando isso algumas vezes. Olha, o Verbo, ele é poderoso, mas ele veio em humanidade também. Legal demais, né, gente? Muito bom. Bom, uma comparação entre os sinóticos e o Evangelho de João. Os sinóticos falam com os descrentes, mais o ministério de Jesus na Galileia, a vida pública de Jesus e transmite a vida humana e perfeita de Jesus. Já João fala aos crentes. O ministério de Jesus na Judéia é mais enfatizado, mostra a vida particular e privada de Jesus, talvez até para dizer assim, não, ele tinha, né? Ele se revestiu de humanidade e transmite a vida divina de Jesus. Alguns sinais no Evangelho de João, olha aí que legal. Você pode depois dar um print aí da tela e pode ser usado também como material. Água transformada em vinho, a cura de oficial do rei, o paralítico no tanque de Betesda, a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus andando por sobre o mar, cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a pesca maravilhosa. Cada uma tem um significado. A primeira, da água em vinho, Jesus é a fonte da vida. A cura do oficial do rei, Jesus é o Senhor, mesmo à distância. O paralítico, Jesus é o Senhor do tempo. Multiplicação, Jesus é o pão da vida. Andando por sobre o mar, Jesus é o Senhor da natureza. O cego de nascença, ele é a luz do mundo. Olha que lindo isso. A ressurreição de Lázaro, ele tem poder até sobre a morte. E a pesca maravilhosa, ele é o Senhor do mundo natural. Que tremendo. Então, é isso que a Bíblia nos traz, que Jesus, ele é poderoso, ele é tudo, ele nos completa. Jesus é maravilhoso. Fantástico, né? E aí, nós temos aqui meu celular vibrando aqui. Nós temos aqui, irmãos, uma situação, esqueci aqui até de desligar. E aí é o seguinte, nós temos aqui algo tremendo. Jesus é a samaritana, que aí quebra alguns paradigmas. Eu queria que você abrisse essa Bíblia aí, em João capítulo 4.
Abre aí em João capítulo 4. Essa passagem aqui é muito legal. João capítulo 4. Ela fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E essa história ela é grande, mas ela é cheia de lições. E algumas curiosidades também. Vamos lá, eu vou trazer aqui algumas curiosidades para você. Por exemplo, o Senhor Jesus quebrou alguns paradigmas com ela. Ela tinha um preconceito, né? Muita gente não se aproximava dela por conta, talvez, da vida de pecado, né? E aí acontece muitas vezes com a gente também, né? E a gente não quer se aproximar das pessoas para falar de Jesus porque vive uma vida tão diferente da minha que eu não vou me aproximar para falar de Jesus. Só que muitas vezes essas pessoas estão sedentas, esperando alguém para pregar para elas. E você vê que quando Jesus chega tem transformação, tem mudança de vida, né? E aí ele tem um contato com essa mulher. Mas eu vou te explicar essa história aqui melhor. Essa história é a seguinte. João capítulo 4, vamos ver na Bíblia que é mais legal ainda. Jesus ele estava passando por Samaria. Você sabe que depois da divisão do reino, né, de Jeroboão e Roboão, ou seja, o descendente de Salomão não conseguiu manter o reino unido, e aí Jeroboão assumiu uma outra parte, e aí ele estabelece, na frente essa outra nação estabelece Samaria como local de adoração, e dali em diante foi só briga, confusão entre samaritanos e judeus, até a época de Jesus. Só que essa mulher, abra sua Bíblia aí agora em João 4, né? Diz assim, ó. Verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta, eu tenho um vídeo no Instagram que fala as horas na Bíblia, né? Os judeus eles dividiam as horas entre 12 horas do dia e 12 horas da noite. E a hora 0 é quando o sol estava nascendo, né? Então a hora 1. Então vamos colocar assim, mais ou menos, às 6 da manhã seria a hora 0. 7 da manhã, hora 1. 8 da manhã, hora 2. 9 da manhã, hora 3. 10 da manhã, hora 4. 11 da manhã, hora 5. Meio-dia, hora sexta. Ok? E aí você segue essa linha, depois você vai ver os relatos até da morte, crucificação de Jesus, crucificado na hora 9, morto, crucificado na hora 6, morto na hora 9, então morreu 3 da tarde. Então você vai fazendo esses cálculos, é só você pegar 6 da manhã como hora 0 e ir contando, aí você vai saber. E à noite a mesma coisa, você pega 18 horas como hora 0 e vai contando até das 12 horas até 6 da manhã no dia seguinte. Não sei se ficou claro aí, mas existem muitos gráficos desse aí no Google, na internet. E o dia terminava, né? O dia termina, na verdade, ao pôr do sol. A gente não usa muito isso no calendário normal, porque a nossa forma de contar é uma forma romana, né? Mas a forma bíblica de contar dias ao cair da tarde, ou seja, ao pôr do sol, já começa um outro dia. No livro de Gênesis fala assim, houve tarde, manhã, primeiro dia, houve tarde, manhã, segundo dia, e assim por diante. E aí as horas para os judeus e bíblicas são contadas dessa maneira, tá bom? Bom, eu só dei esse parênteses aqui para dizer que essa mulher estava meio-dia buscando água, e não era comum para uma mulher buscar meio-dia. Possivelmente porque ela não podia andar com as outras mulheres, por ela já ter aí vários maridos. Talvez as outras da cidade falavam, não quero nem papo com ela, essa aí pega o marido dos outros, né? E ela ficava sozinha ao meio-dia no horário ensolarado para buscar água. E nesse horário ela tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus a vida dela muda. Aquele poço que talvez ali ela
derramava muitas lágrimas, né? Porque via que buscou solução nos amores, nos homens e não encontrou. Chega um homem diferente, né? Chega Jesus e mostra para ela que no interior dela poderiam fluir rios de água viva, que a água que Jesus tinha para ela matava a sede por completo. E não era a água ali, o H2O, era a água da vida. E aí quando ela encontra com Jesus, a vida dela muda. E aí o texto menciona que ela, como eu disse, o capítulo é grande, mas vai até o verso 42, que ela sai correndo para a cidade, chama as pessoas e elas vêm encontrar e vêm ver Jesus e vêm falar com Jesus. Então, aquela mulher se tornou uma missionária. Muitos samaritanos, olha aí o verso 39 do capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, muita gente creu em Jesus por conta dessa mulher. Jesus tem poder para fazer do teu poço, que talvez seja um lugar de lágrimas, de tristeza, ser um local feliz, um local onde a tua história é mudada, a tua história é transformada. E Jesus falou com uma samaritana, judeus e samaritanos nem se falavam normalmente, ele fala com uma mulher, né, sendo mulher menos ainda a comunicação, sendo uma mulher que nem as próprias samaritanas davam muita atenção. Ou seja, Jesus foi naquela pessoa que ninguém talvez chegaria, se aproximaria, e Jesus se aproximou. Perceba, Jesus se aproxima de todos, mas Jesus se aproxima sempre para mudar a vida. Não é esse discurso que hoje a gente está vendo muito, é a narrativa, Jesus fala. Não, mas Jesus ele vai mesmo com todo mundo, quem pensa diferente, quem persegue os cristãos, todo mundo. Só que Jesus vai sempre para transformar, tá, gente? A gente tem aí uma geração aí que fala, não, Jesus só veio, vai para todo mundo, vai, mas ele vai para buscar mudança de vida, buscar transformação, tá bom? E não para deixar a pessoa no mesmo estado que ela tem. Então, falar sobre mudança de vida não é ser preconceituoso, não é nada disso. Falar sobre mudança de vida é querer o bem, para que essa pessoa ela resolva os conflitos da alma, né? E aí ela vai ter uma vida plena, e a Bíblia diz que no seu interior fluirão rios de água viva. Fantástico, né? Bom, aí eu fiz um vídeo esses dias aí, eu peguei esse slide aqui da aula, e eu fiz um vídeo no Instagram sobre os 7 termos que Jesus fala de si mesmo no Evangelho de João. Pão da vida, luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Esses 7 termos aí, tem 7 versículos onde ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. Cara, é muito legal. Jesus, ele é tudo que a gente precisa. Essa é a conclusão. Ele é tudo que a gente necessita. Está sentindo falta de alguma coisa? Saiba que a resposta está nele. Ele é a solução para preencher o vazio da alma de todo ser humano. E aí tem um outro encontro muito legal, que está lá em João capítulo 8. Uma outra mulher que Jesus se encontra com ela. Ela é chamada de a mulher adúltera. E fala assim, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era para quando alguém pega em adultério, normalmente leva o marido adúltero e a mulher, ou a mulher, né, e o rapaz, os dois adúlteros na verdade. Só que levaram só ela. E aí Jesus agacha e escreve no chão. Há um debate aí que Jesus escreve no chão, né? A Bíblia não fala, gente. A Bíblia não fala. Então você vai ver vários vídeos aí na internet, eu vi um vídeo aí, mas a Bíblia não fala. Qualquer coisa é especulação. Bom, assim, a Bíblia não fala, mas você tem vários autores que falam, que sugerem e tal. E eu creio, né, com base em uma autora, que Jesus escreve os mandamentos de Deus. E aí ele falava, olha aí, quem nunca pecou, atire a primeira pedra.
Mas essa é uma suposição que eu não tenho base bíblica para dizer. É uma suposição, simples assim, tá bom? Então, essa suposição... Aí, pessoal, o texto diz que envergonhados, ou seja, então uma vez que nós não sabemos, mas nós sabemos o que aconteceu. Não sabemos o que ele escreveu, mas sabemos o que aconteceu. Eles envergonhados saíram, né, e deixaram o local. E aí Jesus fala, não peques mais, ou seja, é arrependimento, abandono, aquilo que eu havia falado para vocês, né? Que quando Jesus ele não julga, ele fala, vocês estão julgando ela, vocês também são pecadores. Só que ele também fala para ela, não peques mais, entendeu? Então, não julgar uma pessoa não significa dizer para ela, continua com o teu pecado que está tudo certo. Não. Significa que nós, meros mortais, não temos o direito humano de falar assim, não, que a pessoa está salva ou está perdida. Isso é com Deus. Deus julga o coração. Mas o que a Bíblia diz que é pecado, a gente tem o dever de avisar, né? Com amor, com carinho, mas avisar que a pessoa está pecando e dizer que Jesus quer que ela não peque mais, isso não significa desrespeitar uma pessoa, tá bom? O poder transformador do perdão. Julgar mata, mas perdoar traz vida. Então Jesus ele ensina sobre o perdão. Maravilhoso isso, né? Aí tem outra cena muito legal, João 12. Essa cena aqui também, ela dá um sermão. João 12, entrada triunfal de Jesus. E aí, vamos ver o verso. Achou-se Jesus em um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito. Não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. João menciona essa profecia, gente, de Zacarias 9, verso 9, lá em João 12, e eu fico imaginando como é que deve ter sido linda essa cena. Você já parou para pensar? Aquelas pessoas na porta de Jerusalém, gritando, bendito que vem em nome do Senhor. Era o ápice da expectativa de um Cristo político na visão das pessoas. Só que o problema é que ele foi recebido como um rei, né? Não como o rei. Nem os discípulos entenderam perfeitamente o papel de Jesus. O erro foi tentar adaptar o plano de Deus à própria vontade. Eles esperavam um Messias político e aclamaram a Cristo como tal. E após a sua morte, eles ainda estavam esperando a redenção política de Israel. Antes de falar dessa expectativa deles, você imagina a cena. Imagina quem havia sido curado por Jesus. O paralítico ali, saltando de alegria. O cego ali, abrindo caminho entre a multidão. As viúvas estendendo os ramos. Os leprosos, os ex-leprosos, estendendo as vestes limpas. Jesus tinha curado muita gente, vilas inteiras. E essas pessoas ali eram testemunhas vivas de quem era Jesus. Pessoas que foram alimentadas por Jesus. Então, pessoal, esse é o rei. Se alguém estiver doente, ele vai curar. Se um soldado for ferido, ele cura. Se alguém estiver com fome, ele multiplica pães. Todo mundo pensou, é a solução. O Império Romano não vai mais nos dominar. É por isso que Jesus lá na frente chora, porque as pessoas não entenderam que o reino dele não é desse mundo. Ele veio nos salvar, mas do pecado, da morte eterna. Ele nos dá a vida eterna. E muita gente não entende isso, né? Busca Jesus aí, até mesmo nas igrejas, buscam Jesus só por conta da bênção material, da prosperidade, e esquece que o objetivo dele veio salvar e buscar o perdido. E muitas vezes, por você não compreender o papel de Jesus, você pode se frustrar. Como lá em Lucas 24, aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles falam assim, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobretudo, é o terceiro dia em que essas coisas aconteceram. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu, nesse tempo, o reino de Israel? Então a expectativa das pessoas era errada e por isso elas se frustraram. Cuidado para você não ter uma expectativa errada sobre Jesus, até sobre Deus,
e acabar se frustrando por conta disso, tá bom? Aí nós temos o exemplo de Jesus de renúncia à cerimônia do lava-pés, João 13, aí na frente, ó. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai-vos vós também. A vida cristã é uma vida de renúncia. Ao lavar o pé dos discípulos, enquanto uns estavam preocupados se um dia sentariam à direita ou à esquerda do mestre, Jesus se colocou como um servo. Então, em João 13, aí você vai ter... e o verso 13 diz assim, ó, vós me chamais de mestre, e eu sou. Verso 14, ora, se eu sendo mestre lavei os pés, quanto vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Eu acho isso aqui demais. Jesus, ele dando o exemplo, né? Mas eu estava procurando, aqui eu estou falando com vocês, mas estou procurando um verso aqui que dá um sermão também. Verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar o pé dos discípulos. Sabe esse verso início aí? No início, verso 3, sabendo este que o Pai tudo lhe confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui pode mudar a tua vida. O texto diz assim, ó, os discípulos estavam ali, aí João fala, Jesus, sabendo quem ele era, que ele vinha de Deus e que ele um dia voltaria para Deus, ele se levanta e vai lavar os pés dos discípulos. O que eu estou querendo que você enxergue aqui nesse texto? Que só quem sabe quem é, só quem tem consciência de quem é, no caso Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, consegue se propor a um papel de servo como ele se propôs. Quando você não sabe quem você é, você tem que se afirmar e você jamais vai ser humilde. Porque você quer se afirmar para todo mundo. Eu sou fulano, eu sou isso. Está sabendo com quem você está falando? Por quê? Porque nem você sabe quem você é. E aí a gente quer que as pessoas nos enxerguem como nós gostaríamos. Só que Jesus não, ele não precisava da aprovação de ninguém. O texto diz, sabendo quem ele era e que ele havia vindo de Deus, ele se levantou e foi lavar os pés dos discípulos. Então, quando você entende que você é filho de Deus, você não fica constrangido em ser servo. Você não fica constrangido em ser humilde. O orgulhoso é uma pessoa que não sabe quem ela é de verdade. O humilde é aquela pessoa que sabe quem ela é. Guarda isso aí no coração. E aí, vamos avançando, capítulo 18, 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, e não beberei eu do cálice que o Pai me deu. Uma grande evidência que o Senhor se entregou para ser morto pelos nossos pecados, porque ele tinha o poder para dar a sua vida e tomá-la de volta, e se ele não quisesse, ninguém poderia feito ele morrer. No momento em que o prendem, pois ao responder, ele disse, eu sou, e todos caem em terra. Cristo sofreu por amor e não por obrigação. Essa é a conclusão. João 18, ele desincentiva Pedro com a espada, depois ele reafirma que ele só está sofrendo que ele está se entregando. Quando ele fala eu sou, todo mundo cai no chão, mas ele deixa o povo levantar. Então, ou seja, ele se entregou por amor a cada um de nós. Ele poderia ter saído dessa, se ele quisesse. E o julgamento de Jesus, disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram então os judeus, a nós não é nos lícito matar pessoa alguma. Eu tenho um vídeo também no Instagram que fala do Sinédrio, que era o tribunal lá dos judeus, onde eles legislavam as suas causas, porque os romanos deram autoridade para os judeus legislarem algumas questões internas, mas tiraram o direito de condenar uma pessoa à morte, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas como assim? Então por que ele foi morto? Porque ele foi, por isso que levaram ele a Pilatos, para que Pilatos o condenasse à morte.
ou seja, vindo dos romanos, poderia ser condenado à morte. E aí a solução foi acusá-lo de que ele queria o lugar de César, né? E aí Pilatos, como um procurador, sentiu-se na obrigação de crucificar Jesus por questões com medo, né, de que os judeus acusassem Pilatos de que estaria sendo condescendente com aquele que estaria movimentando muita gente e querendo depor o grande imperador César. A morte em uma cruz, gente, era tão humilhante que um cidadão romano nunca poderia ser crucificado. Por que Jesus foi morto numa cruz? Porque era a pior morte da época, a morte mais humilhante da época, né? Era nu, não tinha um lencinho lá para tampar, era nu, igual as pinturas trazem, né? E foi humilhante. Mas aí você fala assim, ó, vamos pensar. A gente está falando desde o início do livro, que o verbo se fez carne. Você já parou para pensar que o Deus criador, aquele que estava com o Pai na criação, se humilhou a esse ponto? É simplesmente impressionante, viu, irmãos? Impressionante. A gente já está chegando ao final. Cristo condenado à morte de cruz, em João 19. E aí, depois tem a ressurreição de Jesus em João capítulo 20. E a doutrina da ressurreição, gente, é fundamental para o cristianismo, né? Se Cristo, Paulo fala lá em 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se nós esperamos Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Jesus Cristo. É isso aí, gente. Jesus veio, assumiu a humanidade, morreu por nós e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Evangelho de João traz para nós, né? Um Jesus poderoso que se humilhou, que foi atrás das pessoas perdidas, que teve contato com aquelas pessoas que ninguém queria ter contato, mas que propôs uma mudança de vida para essas pessoas. Foi ele que entrou de maneira triunfal em Jerusalém, mas não foi reconhecido nem pelos seus. Mas mesmo assim, numa cruz diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou seja, nos amou até o final. Na morte, no tipo de morte mais humilhante, ele morreu por amor a cada um de nós. Ele se entregou. Ele poderia ter saído no momento que ele quisesse, mas por amor a nós, ele morreu. A morte que nós deveríamos morrer, porque o pecado, a consequência do pecado é a morte, e a morte é eterna. E aí Jesus fala: não, então eu vou morrer no lugar dele. Só que como ele não pecou, ele teve direito à vida eterna. E essa vida eterna ele oferece para mim e para você, se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador. Eu aceito. E você? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.